No início do século passado, o Brasil já era uma república. A república tinha sido proclamada em 1889. Então, o Brasil já estava tendo presidentes, sendo que o primeiro foi o que proclamou a República do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca. E depois, em 1893, eles fizeram a primeira Constituição brasileira, o primeiro conjunto de leis que regiam o Brasil. Que hoje nós temos a Constituição de 1988, que a gente já estudou. Então, e aí vieram se sucedendo alguns presidentes. Em 1928, o Rio Grande do Sul estava sendo governado por um gaúcho chamado Getúlio Vargas. Mas, em 1930, aconteceram algumas modificações na história do Brasil e o Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil. E ele ficou como presidente do Brasil de 1930 até 1945. E nesse período aí, a gente estudou nas aulas anteriores sobre o fascismo. Então, as ideias fascistas e as ideias comunistas, elas estavam sendo expandidas, espalhadas pelo mundo. E o Brasil, como não podia deixar de ser, o Brasil começou a ser governado com algumas ideias relacionadas ao fascismo, algumas coisas do comunismo. E o Getúlio Vargas, então, ele era mais fascista ou nacionalista. Ele era daquele presidente que todo o governo era centrado nele, e ele também, a última palavra era dele, e lógico que ele, como os outros governos fascistas do mundo, ele queria ser reverenciado, homenageado, ser o centro das atenções. Nesse tempo aí, já havia no Brasil o partido chamado a Ação Integralista Brasileira, que a gente viu na aula passada, que tinha ideias fascistas. Mas também surgiu a Aliança Nacional Libertadora, que já gostava mais das ideias comunistas, né? E vocês podem ler o texto do Você Sabia, aqui na página 86, sobre as ideias do fascismo, que a ideia mais central, como a própria palavra já diz, comunismo, comum, era que tudo era da pátria, tudo era comum a todos. Só que isso não era bem verdade, né? No fundo, havia ainda os que tinham muito dinheiro e os abaixo da margem da miséria. Em 1938, ia ter eleições para presidente. Então, 8 anos o Getúlio Vargas já estava no governo do Brasil. E ele não queria largar o governo, ele queria continuar presidente. Então, em 1937, foi dado um golpe de Estado. Então, foi um movimento onde os que eram ligados ao governo do Getúlio Vargas, absorveram todo o poder para eles. Isso se chamou golpe de Estado. E em 1930, o Getúlio Vargas assumiu, não de forma legal, a presidência do Brasil. Ele só foi legalizado o seu comando da nação em 1934, quando houve umas mudanças na Constituição brasileira. E aí, então, a partir de 1937, eles diziam que era em nome da segurança nacional, tudo era para a segurança do povo. Foi instaurado no Brasil um Estado que eles chamavam de Estado Novo. Então, tinha novas leis, novas regras, novas coisas que estavam acontecendo pelo Brasil. E uma das coisas foi a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda. Era o DIP. O DIP era um órgão do governo que fiscalizava tudo o que acontecia de notícia no rádio. A TV era muito pouca gente que tinha
raros os que tinham, ou nem tinha, na década mais de 40, que começou a haver os primeiros, era mais no rádio, nos jornais, nas revistas, nas poesias, nas letras das canções, nas peças de teatro, nos filmes, tudo que era texto tinha que ser fiscalizado pelo governo para que não houvesse nenhuma palavra ou frase que fizesse o povo ficar contra o governo. Porque o governo era fascista, ele pregava que todo mundo tinha que amar a nação acima de tudo. E o Getúlio Vargas, ele dirigiu o Brasil todo numa época bem de ditadura, que era o fascismo, né? Ele que mandava. Mas algumas coisas aconteceram no governo dele. Por exemplo, no governo dele foi criado o Ministério da Educação, que é o que comanda a educação em todo o Brasil hoje. Esse ministério surgiu no governo de Getúlio Vargas. Na Constituição de 1934, que era ele que estava na presidência, foi quando foi permitido que as mulheres votassem. As mulheres não podiam votar. E a maior preocupação do governo de Getúlio Vargas era em relação aos trabalhadores. Os trabalhadores não haviam leis que amparassem os trabalhadores. Então, cada empregador arrumava as pessoas para trabalhar para ele pagava o que queria, as pessoas tinham que trabalhar quantas horas ele queria, e tinha lugares que eram insalubres, que se faziam mal para a saúde das pessoas, crianças trabalhavam, eles não tinham um documento. Então, com o governo de Getúlio Vargas, foi criado um documento, que a gente tem até hoje, que é a carteira de trabalho, onde o empregador tem que escrever ali qual vai ser o salário, quantas horas a pessoa vai trabalhar e assinar. E ele tem que cumprir aquilo ali pela lei. E aí, então, também há a reserva todo mês daquilo que o patrão tem que pagar, é tirado uma parte para ser guardado, para quando bem no futuro a pessoa se aposenta, tem essa reserva lá. Não é o governo que paga, é o trabalhador que trabalhou a vida inteira e reservou uma quantia lá para poder ter a sua aposentadoria. Então, muitas coisas em relação às crianças, não podiam trabalhar, crianças com menos de 14 anos, e não podia ser o mesmo tempo dos outros trabalhadores. O regime de 8 horas diárias, havia um salário mínimo, tu trabalhava 8 horas por dia, todo mundo que trabalhasse 8 horas tinha que pelo menos ganhar o salário mínimo. Lógico que tinha salários maiores, e se trabalhava menos que 8 horas, o salário também era menor. Então, muitas coisas interessantes aconteceram no governo de Getúlio Vargas. E ele governou até 1945, o Brasil, quando terminou a chamada Era Vargas. E aí o Brasil partiu para era república ainda, mas com novas ordens, novas leis.